batalha entre Shanks o Ruivo e o Eustace Captain Kid finalmente chegou no anime. E, finalmente, podemos ter uma visão de qual a força daquele que esperamos há mais de 2 décadas para ver lutando. Simplesmente, os sonhos do Kid foram aniquilados nesse episódio. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Luiz Felipe, esse aqui é o canal Mangaverse e a gente tá aqui hoje para te falar do episódio 1112 de One Piece, onde a gente teve a batalha do Shanks contra o Kid. Já tô até de vermelho aqui pra gente entrar muito na vibe do que aconteceu nesse episódio, né? O massacre que houve nesse episódio. Mas se inscreve aí, deixa seu like, manda pros amigos que ainda não viram o episódio pra eles verem uma análise bem rápida aqui, porque vai ser muito simples o que eu vou explicar pra vocês, só pra gente ter uma visão de quão foda foi essa cena, né? Bora pro vídeo então. A gente começou o episódio, né, com o Shanks indo em direção ao navio dele para conseguir entrar no combate contra o Kid, né, já que o Kid tá se aproximando ali de Elbaf e tudo mais. A gente também pôde ver um pouquinho mais da visão de como o Shanks lida com as pessoas, né, principalmente com seus aliados, vendo todas aquelas pessoas ali ao redor dele, ficando ao lado dele, aquelas pessoas que são fracas, né, e muito da visão do que o Oda construiu para o Shanks, relação de que ele não se importa se uma pessoa é fraca, ela pode sim ser aliada dele, principalmente ser protegida por ele, né? Muito dá uma endeusada no Shanks, né? Uma pessoa boa realmente de verdade do que ele é, sempre protegendo os mais fracos, né? Porque a maioria dos piratas procura ali pessoas muito poderosas para se manter ainda mais forte, para ficar cada vez mais poderoso. O Shanks não, ele protege tanto pessoas fortes como pessoas fracas, simplesmente assim, né? Independente de qual seja o nível de poder dos seus aliados, ele vai proteger eles, né? Então essa cena é muito legal e ver muita relação de como eles veem o Shanks, também é um momento muito bonitinho deles, né? Vendo essa relação de como o Shanks é com seus aliados e seus tripulantes. Subindo no navio, ele tem uma conversa rápida com Yasopp e a gente mostra uma preocupação aqui que possivelmente era uma desculpa que os fãs poderiam tentar para diminuir esse feito do Shanks, que foi, mas o Kid ainda deve estar machucado da luta contra o Kaido, né? Mas ali a gente tem o Yasopp olhando pro Kid e o Shanks perguntando se os machucados dele que aconteceram lá em um ano já se curaram. Afinal de contas, né, ele teve uma batalha contra o Kaido e o Yasopp só concorda, assim, ele tá pronto e tá pronto pra luta também, ele tá querendo entrar na porrada. Muito legal essa cena, eu gostei muito desse momento, realmente, meio que cortou a possibilidade da desculpa, né? Por que o Kid perdeu? Porque ele tava todo machucado, na verdade o Shanks não tem muito mérito. Mas foi bem legal ver essa construção aqui, né? A gente vê também o Kid se preparando para ir com tudo no Dumb Punk dele, para destruir toda a frota ali do Shanks. Muito interessante ver que o Kid realmente ficou bem arrogante, talvez. Eu não sei se foi realmente a arrogância dele ali, porque eu vou fazer um paralelo com vocês. Mas o Kid, ele deu uma ideia de que ele ficou meio arrogante, né? Venceu a Big Mom lá, tudo mais, lutou contra ela. Eu venci o Yonkou, então agora eu posso vencer o próximo. Quando na verdade ali na luta dele contra a Big Mom, ele foi muito mais um suporte, né? A vitória foi muito mais do Law, que fez muito mais dano nela do que realmente o Kid. Mas dá pra gente fazer um paralelo muito interessante aqui do fator de que o Luffy também é assim, né? O Luffy, quando ele entrou em Wano, ele simplesmente foi pra cima do Kaido sem se preocupar com nada e foi derrubado como um idiota, né? Então, esses novos garotos da nova geração ali de One Piece, eles têm um sangue quente, eles querem partir pra porrada, né? Então isso acaba acontecendo mesmo. E aí a gente tem um momento muito legal essa cena aqui, que é simplesmente o momento em que o Oda mostra pra gente os 3 hakis em seu ápice. Que é com o Shanks utilizando seu haki da observação para poder ter uma visão do futuro e ver que o ataque do Kid, do Punk, destruiria toda a sua frota, né? Eles são com uma magnitude muito impressionante e muito assustadora, principalmente ia matar muitos membros do bando dele, né? E ali a gente não tem realmente uma ideia de quanto tempo exatamente ele viu à frente, mas o anime ele dá a entender que é um tempo a mais, mas isso tem muito mais a ver porque o anime ele estende um pouquinho as cenas para a gente ter uma ideia melhor, uma ideia geral, principalmente para entrar dentro dos 20 minutos do episódio, né? Então tenta não levar muito a sério o tempo que o Shanks viu ali. Talvez não foi aquele tudo ali, uns 30 segundos, que deu a entender, né? Ali o Shanks deve ver uns 10 segundos no futuro e ali meio que é como se para ele passar assim em câmera lenta, né? Ele sabe exatamente o que está acontecendo e por isso que deve ter alongado um pouquinho. Eu não acredito que ele veja tanto no futuro assim. E nesse momento, ele vendo a destruição inacreditável que o Kid ia causar, ele simplesmente avança em direção
ao Kid, né, saltando do navio dele, e tem um momento muito bonito que ele aparece um grifo, né, ele transforma um grifo gigante, muito uma referência a Griffon, né, que é a espada do Shanks, uma cena muito legal. E aí a gente também vê de novo o haki do rei e o haki do armamento no seu ápice. A magnitude do haki do rei do Shanks, né, porque no exato momento em que ele avança em direção a ele, a gente já vê os raios de haki sendo liberados em tudo, né, com tudo os haki do rei dele sendo liberados, antes mesmo dele chegar até o Kid. E quando a gente chega no navio, o Shanks desfere um poderoso ataque, que aqui é imbuído de haki do armamento, possivelmente, né, pelo fato de que a espada do Shanks não chega a tocar no corpo do Kid, simplesmente a distância, com o seu ataque Kamo Sari, simplesmente destruindo a sua grande arma, o seu Dumbnet Punk, e arremessando o Kid muito para trás. Ele avança muito longe, destruindo parte do navio, e os raios de haki que emanam do próprio ataque apagam diversos membros do bando do Kid ali naquele momento. Todos eles caem, né, mostrando a magnitude do poder do Shanks, e como é que é o cara que possivelmente tem o haki do rei mais forte apresentado no anime até agora. A gente também tem uma cena do Killer, né, cair, né, desmaiado ali no momento. Não deu muito a entender o que aconteceu, mas no mangá dá a entender que o Killer pulou na frente para tentar diminuir um pouquinho do dano que o Kid ia levar, né. Aqui não, o Kid aqui aceitou tudo de peito aberto, e possivelmente a pancada só foi pro Killer de bandeja ali, né, tipo, só tava junto e levou essa porrada também. Com o Kid desacordado, né, completamente incapacitado e com seu braço destruído, a gente tem o Shanks pegando os Rhodes Poneglyph, né, as cópias do Rhodes Poneglyph, e logo em seguida voltando para o seu navio, onde ele dá liberdade para o Dory e o Brog finalizarem aquele ataque. Com um único ataque, eles simplesmente destroem o navio do Kid, né, o Victoria Punk. Depois que você entende como é que é a história desse navio, você entende realmente o que a destruição dele foi impressionante. Tipo assim, né, a destruição, ele foi simplesmente partido ao meio e começa a afundar no mar. Já vi alguns comentários em relação a isso, né, que foi o Shanks deu liberdade pro Dory e o Brog simplesmente matarem crianças que estavam no navio do Kid. Mas aí, se a gente fizer outro paralelo também, né, outra decisão, aquelas crianças lá, isso aí foi um erro muito do Kid, né? Ele não deveria ter levado crianças pro mar. Tanto que é por isso que o Shanks, lá no passado, não queria levar o Luffy pro mar com ele. Tipo assim, o mar é um lugar extremamente perigoso, ele tem várias ameaças, ele tem piratas muito poderosos, e colocar uma criança no seu barco é colocar uma pessoa que ela não consegue se defender sozinha, e simplesmente você tá colocando a vida dela em risco completamente. Então, né, como o Shanks fala lá no início também, né, quando você aponta uma arma, você está apostando a sua vida. A partir do momento que o Kid entrou em Elbaf e apontou uma arma para a frota do Shanks, ele apostou a vida dele e de todos os tripulantes dele. E, né, temos aquela narração, né, no Novo Mundo, os Piratas Kid, liderados pelo Capitão Eustace Kid, com recompensa de 3 bilhões de berries, tiveram seus sonhos totalmente aniquilados. E aí a gente acaba finalizando esse episódio, né? Foi um episódio de um show de animação. Tipo assim, cara, a animação aqui tá muito linda, muito legal mesmo. Muito foda, muito fluida. Mesma animação do mesmo diretor que fez o Gear 5, né? No momento que ele reativou os batimentos cardíacos. Aquela cena toda brilhante, colorida, muito bonita, né? Todo aquele momento, aquela cena. E essa aqui também ficou simplesmente insana, a forma como ela foi dirigida, né? Era pro Shanks, afinal de contas. Teve até trailer para esse momento dele, né? Pra esse ataque. E o Shanks nem suou. A gente também tem o contexto do Kamo Sari, que é uma técnica do Gold Roger, que ele usou lá contra o Oden, né? Significa partida divina, ou se a gente for traduzir literalmente, seria aversão divina. O que por Roger poderia significar o fato dele ter aversão ao governo mundial e ser contra o que o governo mundial faz, né? Que o governo mundial nunca vai conseguir pegar ele. E ao Shanks, possivelmente é relacionado àquilo que a gente praticamente já confirmou nessa teoria nossa, que o Shanks ser da família Garland, uma família de dragões celestiais, e que a aversão de vida dele seria ao seu lado divino, né? Ao seu lado de Deus. Mais ou menos isso ali. Eu achei interessante, muito bonito o episódio, muito insano, foda, perfeito, maravilhoso, como era pra ser pro Shanks, né? Comenta aí o que você achou dele, se você achou bonito, se você achou bem feito, se você achou que o Kid durou muito. Eu acho que o Shanks nem suou nesse ataque. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Vai aparecer mais vídeo para vocês ficarem mais um pouquinho comigo. Até a próxima. Tchau.